Você sabia que pelo menos 50% do público gamer não gosta de jogos indies? Pois é, eu sou o professor Lucas, seja muito bem-vindo. E segundo Colin Morty, do post Por que tantas pessoas odeiam jogos indies lá do site IGN, ele diz é porque simplesmente o jogo ser indie, muitas pessoas acabam odiando. Ou pelo jogo ser muito barato, por não ser feito por um grande estúdio, ser desenvolvido por poucos desenvolvedores, então as pessoas acabam tendo aquela ideia de que o jogo vai ser ruim. Então eu pesquisei na internet, entre blogs, fóruns, e pegando aí comentário das pessoas sobre jogos indies. E encontrei alguns comentários não tão satisfatórios assim. Então eu vou ler alguns dos comentários que eu encontrei na internet aqui para vocês. Esse primeiro aqui, sinceramente, não me chama atenção. Posso mudar de opinião futuramente, mas no momento é um mercado que não me interessa e não planejo dar uma chance ainda. Tem este outro aqui também, respeito aos que curtem, mas eu não dou a mínima para esse tipo de jogo. Inclusive, eu dispenso até de graça. E este último aqui eu achei até um pouco ofensivo. A grande maioria é uma bosta, desculpe a palavra. Alguns se salvam. Melhor comprar um jogo bom por $60 do que comprar 6 games desses aí, na minha opinião. São comentários que deixam nós desenvolvedores de jogos um pouco tristes, mas nós conseguimos entender melhor isso aí utilizando a psicologia dos jogos. Então neste vídeo eu vou te explicar a fundo, usando a psicologia, o porquê que esses caras não gostam de jogos indies. E também no final do vídeo eu vou te dar a solução ou como contornar isso, deixando com que o seu jogo entre na carteira de jogos desses jogadores. Aqui neste vídeo eu não vou levar em consideração desenvolvedores de jogos. Tem muitos desenvolvedores de jogos que também jogam. E nós, desenvolvedores de jogos, quando jogamos um jogo indie, nós não temos todo aquele senso crítico de apenas um jogador que não conhece a área da produção. Nós, desenvolvedores, sabemos o quão difícil é produzir um jogo e temos essa certa reciprocidade, essa empatia com quem está começando. Então nós entendemos o processo de programação e avaliamos mais o processo de criação do jogo do que quão legal ele está. Já a pessoa que não entende o processo de produção do jogo, ela vai ser muito mais crítica com isso. E é exatamente essas pessoas que nós vamos analisar, entender o porquê que elas não gostam de jogos indies. Então por que as pessoas odeiam jogos indies? O que eles têm de errado? Então vamos analisar essa situação usando aí a psicologia. As pessoas não gostam de jogos indies simplesmente porque a maioria deles não trabalham muito bem o ciclo do prazer no jogo. E isso acaba criando uma defasagem no estado de flow do jogador. Ficou meio confuso, né? Um termo mais técnico, mas eu acho que eu vou estar te explicando. Mas antes disso, deixa eu te falar alguns erros comuns que os desenvolvedores iniciantes acabam cometendo. Eu vejo até bastante alunos cometendo este erro. Eles começam a criar um jogo pensando neles, no que eles gostam e não para o público-alvo. Na verdade é o contrário, você precisa pensar no que o seu público-alvo quer jogar. Ah, mas eu quero criar um jogo de plataforma, legal, mas o que o pessoal está querendo jogar no jogo de plataforma? Se você gosta do jogo do Mario, quer criar um jogo semelhante ao jogo do Mario, começa a pensar, o que o público gostaria de jogar no jogo do Mario que não tem? O que eles querem jogar agora? Eu posso juntar um jogo de plataforma com o que está na tendência agora? O que o meu público vai querer no meu jogo? Você pode querer criar um jogo no sistema igual Resident Evil. Mas não basta só mudar a história, uma coisa aqui, outra ali. Você precisa trazer uma inovação, algo que muitas vezes não tinha no jogo original, ou que não tem nos jogos atuais, e você tenta inovar isso aí. Então pensa com clareza, o seu jogo não é para você, é para o seu público. Outro erro comum é o propósito do jogo não é claro. O que o jogador tem que fazer, qual que é o objetivo do jogo, por que ele vai ter que jogar esse jogo até o final, o que ele vai ganhar no final desse jogo, qual que é o propósito dali. Muitas das vezes, os desenvolvedores deixam isso meio que na incógnita. Aí o jogador começa a passar da primeira, segunda fase, ou na primeira fase já desiste porque ele não entende muito qual que é o objetivo do jogo, o que ele vai ter que alcançar, o que ele precisa fazer muitas das vezes. Ele sabe ali a mecânica principal do jogo, mas o propósito geral do jogo fica faltando. E daqui a pouco eu vou te passar algumas perguntas para você responder e conseguir entender melhor como fazer esse propósito do seu jogo, como deixar isso claro. Outro erro, não segue muito bem o ciclo do prazer no seu jogo. Ficou mais confuso, né? Eu vou te explicar o que é o ciclo do prazer. O ciclo do prazer, ele é um equilíbrio entre o desafio e o tédio. Ou seja, você precisa desenvolver as habilidades do seu personagem de acordo com os desafios. Então ele começa o jogo, ele começa a aumentar um pouco as habilidades e você vai aumentando um pouco o desafio. Aumenta um pouco mais o desafio e aí você aumenta um pouco mais a habilidade. E aí você vai maneirando isso aí, aumenta um pouco o desafio, aumenta um pouco a habilidade,
Então você pode aumentar a habilidade e abaixar um pouco o desafio quando você está ensinando uma mecânica nova do jogo. E aí depois que ele se acostumou com isso, você aumenta um pouco o nível de dificuldade. Em termos mais técnicos, isso se chama lei dos rendimentos decrescentes. Explicando com mais clareza, o nosso cérebro é bem parecido com o cérebro de um cachorro nesse quesito. Quando você adota um cachorro e você começa a treinar ele, o que você faz? Você pede para ele deitar, dar patinha, se fingir de morto, e em troca disso você dá um petisco para ele. Então ele já entende que se ele cumprir algum desses desafios, ele vai ganhar um petisco. No jogo é a mesma coisa. Você vai dar um desafio para o jogador, ele vai cumprir aquele desafio e você dá uma recompensa. Isso é o ciclo do prazer. Desafio, conquista e recompensa. Gira em torno disso aí. E nessa parte surge um pequeno problema. Eu te dou um desafio, você conclui esse desafio e eu te dou uma recompensa. Eu te dou de novo o mesmo desafio, só que agora você já sabe como resolver esse desafio. E aí eu vou te dar a mesma recompensa. Essa recompensa não vai gerar o mesmo nível de dopamina do que da vez anterior. E lá pela quinta vez você não vai querer mais resolver esse desafio, porque ele não vai mais gerar tanta dopamina igual da primeira vez no seu cérebro. E aí o que nós precisamos fazer para resolver este problema? Você vai variar a recompensa e o desafio. Deixa eu te dar um exemplo. O jogo começa, você dá um desafio para o seu jogador, ele cumpre o desafio, conquista, você dá uma recompensa alta para ele. E opa, beleza, está satisfeito. Dá outro desafio, você dá uma recompensa baixa para ele. E opa, veio uma recompensa grande, alta, lá atrás e agora baixou. E aí você dá um outro desafio para ele e dá uma recompensa média. Opa, legal, melhorou. E aí você dá um outro desafio, um desafio maior, ele cumpre esse desafio, né? Lembrando que você precisa dar habilidades para ele conseguir resolver esses desafios. E aí você dá uma recompensa grande para ele. Opa, caramba, eu consegui. Depois você dá um outro desafio e não dá nenhuma recompensa para ele. Depois você dá um outro desafio para ele, dá uma recompensa média. Então o que isso vai gerar na mente do jogador? Isso vai gerar um certo tipo de caos. E segundo o psicólogo Skinner, nosso cérebro é programado para controlar o caos. Então você vai gerar um pouco de caos no seu jogo para que o jogador tenta controlar aquilo ali. Como que ele vai controlar? Ele vai tentar entender como funciona essa mecânica, ele vai tentar descobrir um padrão para a recompensa e para os desafios. Só que você vai criar uma mecânica do seu jogo que ele não vai conseguir encontrar este padrão, justamente porque ele não existe. A gente pode fazer isso utilizando variáveis para randomizar os valores das recompensas, dos desafios. Então é através disso que você vai conseguir manter ele dentro do seu jogo. Por quê? Ele vai estar focado, tentando entender como funciona aquele sistema de recompensa, para ele conseguir ganhar mais recompensa, entender como funciona aquele desafio, para ele se sentir mais à vontade, para ser uma autorrealização, tipo, venci o jogo. E isso, de certa forma, mantém o seu jogador em um estado de flow. Tá, professor, mas o que é um estado de flow? É quando você está completamente conectado com o jogo. Flow significa fluxo. Então a gente fala sobre fluxo da água, onde a água está indo para o mesmo caminho, fluxo de veículos, quando os carros estão indo para a mesma direção, fluxo de pessoas também indo para a mesma direção. Então fluxo é quando você está conectado com o jogo e você está indo na mesma direção que ele. Você está tentando, você está imerso ali e o mundo ao seu redor não existe mais. Você está tão focado ali em entender a mecânica do jogo, em como resolver os problemas dali, e interessado nos desafios, qual que é o próximo desafio e qual a recompensa que você vai ganhar. Será que é uma recompensa baixa, uma recompensa alta? E o interessante também é você deixar a recompensa até visível. Ó. Se você chegar em um determinado level, ou você precisa chegar em um determinado level para desbloquear uma determinada arma, ou uma skin nova, ou para saber uma parte da história. Então isso vai manter o jogador em um estado de flow. Você gera um caos para ele tentar controlar esse caos e assim você mantém ele preso dentro do seu jogo, de uma forma positiva, tá? Então lembre-se de sempre estar variando na recompensa e também nos desafios. O desafio tem que ser de acordo com a habilidade que ele tem, porque senão quanto maior o desafio, ele vai ficar mais próximo da ansiedade e vai deixar o seu jogo. Se você der muita habilidade para ele, o jogo vai ficar fácil e depois de um tempo ele vai abandonar o seu jogo e ele vai ficar tedioso. Agora você está entendendo como funciona o ciclo de prazer dentro do jogo? Então deixe aí nos comentários qual foi o jogo que te deixou em um estado de flow tão grande com ele. Qual foi o jogo que você jogou ele, ficou tão imerso nele e esqueceu do mundo ao seu redor. Deixe aí nos comentários que eu quero saber que jogo que é esse. Tá, professor, consegui entender como funciona o ciclo do prazer, mas como que eu aplico isso dentro do meu jogo? Como que eu pego todas essas dicas que você passou aqui e aplico no meu jogo? Para isso, eu separei 4 perguntas e uma dica bônus no final, para você conseguir de uma vez por todas entender e começar a melhorar muito o game design do seu jogo. Então a primeira pergunta que você deve se fazer: qual o propósito do jogo?
e o que o meu jogador vai ganhar ao alcançar esse propósito. Você deixa bem claro já no início do jogo qual que é o propósito. Você pode ramificar também esse propósito. Deixa a primeira fase ali, ó. O propósito da primeira fase é isso. Ele alcançou esse primeiro propósito, você ramifica para outros propósitos também para alcançar um propósito maior. E já deixa bem claro o que ele vai ganhar com aquilo, certo? Deixa recompensas claras para ele poder ter uma motivação para chegar em um determinado lugar. Se você não sabe o que você vai ganhar, você não vai ter muita motivação para querer ganhar aquilo que você não sabe que vai ganhar. A segunda pergunta é: o que o meu jogador precisa fazer para alcançar este propósito? Ele precisa matar um número X de zumbi, ele precisa coletar tantas moedas, ele precisa resolver um determinado enigma e assim por diante. A terceira pergunta é: quais são os desafios e o que o jogador vai ganhar com cada um desses desafios? E a última pergunta, e não menos importante: qual o sentimento que você quer que o jogador tenha ao passar por esses desafios? Ou melhor, no jogo inteiro, quais são os sentimentos que você quer que o jogador tenha? Deixa isso muito bem claro para que você consiga manter ele em um estado de flow com o seu game. E a dica bônus aqui para fazer essas pessoas que não gostam de jogos indies amarem o seu jogo. Aliás, são técnicas que jogos como Hades, Little's Nightmare, Cuphead e entre outros jogos indies de sucesso utilizam. E eu tenho certeza que essa dica vai valer aquele seu like maroto. Então fica comigo. A primeira fase do seu jogo, ela tem que motivar o seu jogador a ir para a segunda. Na verdade, o menu do seu jogo já tem que motivar o seu jogador a começar o jogo, apertar o play e começar a primeira fase. A primeira fase, você tem que motivar, deixar bem claro para o jogador, você precisa ir para a segunda fase. Seja motivando ele para ter um boss especial lá na frente, para ele ganhar uma nova arma, ganhar uma nova habilidade. Você vai motivar ele a chegar na próxima fase. Você vai motivar o seu jogador a dar o próximo passo. A cada passo que ele dá no jogo, você motiva ele a ir para o próximo passo, para o próximo level, a avançar, dê um motivo para ele alcançar o propósito deste jogo. A todo momento, você tem que estar preocupado em motivar o jogador a dar mais um passo no seu jogo, a alcançar o propósito do game. Então começa a ter esse mindset na hora de criar o seu jogo, e cada fase que você vai fazendo, você vai se perguntando: o que eu posso fazer para que o jogador se sinta motivado a chegar no próximo level? O que eu posso fazer no início dessa fase para ele se sentir motivado a chegar até o final dessa fase? Tendo esse mindset, essa linha de raciocínio, eu tenho certeza que você vai começar a melhorar muito o seu game design, e o seu jogo vai ficar muito mais atrativo, vai começar a prender as pessoas. Eu tenho certeza que essa dica bônus vale aquele seu like maroto. E se você ainda não é inscrito, eu gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal, pois assim eu vou conseguir te ajudar a você criar os seus primeiros jogos. Um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo.